Missões. Estamos aqui com um tema sobre evangelismo. Como ganhar os filhos para Jesus. É um tema bíblico, é um tema de grande importância para a igreja, porque muitos pais criam seus filhos na igreja, criam seus filhos na casa do Senhor, ensinam e às vezes os próprios filhos eles se perdem na caminhada espiritual, seguem a passos largos para a perdição eterna. E muitos pais ficam perguntando: onde eu falhei? O que eu deixei de fazer, de falar? Onde eu errei na educação do meu filho? Este tema tem por base livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Vai nos dizer assim, é um versículo bem conhecido da igreja. Vai nos dizer assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A base aqui é filho de cristão ser evangelizado, ser alcançado por Cristo, porque há um ditado e há uma verdade que diz que filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente tem que ser filho de Deus. Não é porque o pai é crente que o filho vai ser salvo. O filho precisa ter um encontro pessoal, ele precisa ser alcançado. Assim como a igreja, a campanha evangelizadora, o departamento de missões sai ao encontro de vidas, sai ao encontro de almas. Dentro da nossa casa é um terreno fértil, onde também existem vidas que precisam serem alcançadas por Cristo. E nós falarmos do amor de Deus para nossos filhos é essencial. Ensinar o caminho do céu é essencial. Mas muitas vezes muitos filhos não encontram exemplo de cristão nos seus próprios pais. Aqueles que querem que o filho vá para o céu, porque quem conhece o caminho do céu não quer ir para lá só. Quem conhece o gozo eterno não quer ir para lá só, quer levar alguém consigo, principalmente a sua família. E nós encontramos uma fúria muito grande do diabo contra a família de crente. Nós vemos filhos de crente sendo mortos no tráfico. Nós vemos as penitenciárias superlotadas de pessoas, filhos de crente, filhos de pastor, pessoas que foram criadas no Evangelho. Nós vemos pessoas, filhos de crentes, andando no caminho errado, muitos jovens, não querem compromisso com a santidade, não querem compromisso com a palavra de Deus, não querem compromisso com a obra, querem o mundo, querem os prazeres da carne, os prazeres do mundo. Mas nós fizemos aqui uma leitura onde a Bíblia diz que nós devemos ensinar o menino, quer dizer, nossos filhos, no caminho que deve andar. Muitas vezes na igreja tem a escola bíblica para criança, tem a direção que trabalha com criança, mas a responsabilidade de criar os filhos no caminho do Senhor é para os pais. E neste mundo espiritual das trevas existem muitas tentações, muitos investimentos sobre crianças,
onde crianças são abusadas sexualmente. O diabo tem fúria sobre a vida das crianças. Muitos abortos, muitas mães abandonando seus filhos, muitas escolas distorcendo a verdade, distorcendo o ensinamento sobre Deus. Muitas vezes a televisão, ela tem bombardeado a vida das crianças, dos adolescentes, novelas, a prostituição infantil. A prostituição infantil tem sido algo de grande investimento do reino das trevas. Pessoas que pegam crianças e sacrificam em magia, em feitiçaria, em bruxaria. Pais levam suas crianças para fazerem pactos com Satanás. Muitas pessoas arrancando os órgãos de crianças para curar a vida de outras pessoas. Crianças sendo sequestradas e vendidas para o exterior. Então tudo isto é um reino das trevas investindo na destruição moral, na destruição espiritual, na destruição pessoal das crianças, começando muitas vezes dentro do próprio ventre de sua mãe, num aborto, onde é crime diante de Deus. Mas como podemos evangelizar nossas crianças? Como podemos educá-las no caminho do Senhor? Como podemos orientá-las? Como podemos salvar a alma delas através do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como mostrar para as crianças que o mundo é uma ilusão, que o inimigo, ele é enganador? Uma das regras que a Bíblia ensina está em Provérbios 23, versículo 13 e o 14, que vai dizer o seguinte: não retires a disciplina da criança, porque se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Castigo, autoridade sobre as crianças, surras, às vezes é necessário, para que as crianças venham, temer, venham se comprometer. Existem pais que não educam seus filhos com correção, é só com amor, é só com carinho, só com presente, é só deixar a criança à vontade. Mas a Bíblia está dizendo, para livrar a alma da criança do inferno, é preciso corrigi-la, é preciso fustigá-la, é preciso bater, é preciso ter uma imposição, uma autoridade sobre a criança, porque a criança, ela é uma terra fértil, que vem aprendendo, vem ingerindo tudo que escuta, tudo que vê, quer praticar. E o filho de crente, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser orientado e proibido de muitas coisas. Para livrar a alma da criança do inferno, é preciso corrigi-la. A natureza humana é pecaminosa, já vem de berço, já vem a maldade, já vem o desejo do mundo, já vem a carnalidade. Desde criança se percebe. Mas todo pai que quer ver o seu filho nos caminhos do Senhor, a Bíblia está mandando corrigi-lo, castigá-lo, ordenar sobre ele. Sem correção fica difícil. Sem uma autoridade pessoal, sem uma autoridade espiritual, sem um exemplo a se seguir, a criança, ela vai formar o seu caráter naquilo que ela vê. Então é necessário exemplo dos pais, santidade nos pais, compromisso com a palavra de Deus, testemunho de vida, fidelidade, honestidade, pureza, para que os filhos possam ver
falar a verdade diante dos filhos, para dar exemplo para eles. Temos aqui outro versículo na palavra de Deus, onde ensina os pais a corrigir os seus filhos e trazê-los para o caminho da verdade, no caminho do Senhor, ensiná-los. Provérbio 29, versículo 15, vai dizer assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara da correção dá sabedoria, dá entendimento, dá prudência, dá um caráter decente. A vara da correção, é preciso ter autoridade sobre os filhos. Esta é uma forma de evangelizar e ganhar os filhos para Jesus. É a forma que a Bíblia ensina. E no finalzinho do versículo vai dizer: mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quantos filhos de crente fazendo vergonha? Quantos filhos de crente evangelizando, escandalizando? Quantos filhos de crente trazendo escândalo para dentro da igreja através das suas vestes, seu modo de viver, seus costumes? Não aprendeu, não teve uma autoridade sobre ele. E às vezes a igreja já não satisfaz, já não alegra, porque é diferente do mundo. Uma criança que pode fazer tudo, que vai para onde quer, vive como quer, assiste o que quer, ela serve para envergonhar a sua mãe. Quantas mães sendo maltratadas, xingadas, desmoralizadas na frente dos irmãos, em particular dentro de casa, os pais já não têm autoridade, o pai já não tem um controle mais de crianças e adolescentes. A responsabilidade do pai está sobre a criança e sobre o adolescente. O adulto, ele já responde por si mesmo, mas enquanto for adolescente, ele tem que ter alguém para orientá-lo, para direcioná-lo. Eu quero trazer aqui uma história da minha educação com a minha mãe. Meus pais me corrigiram. A minha mãe me faz lembrar aqui a saudosa memória, dormiu no Senhor. A minha mãe, ela me faz lembrar aqui, Deus me faz lembrar aqui, que uma certa vez nós estávamos passando uma situação financeiramente difícil, e minha mãe era muito econômica, muito controlada nas despesas, e nesta situação financeiramente difícil, ela me mandou ir no mercado próximo de casa e comprar uma certa quantidade de alimento. E nesta quantidade de alimento eu me lembro que ela mandou comprar meio quilo de farinha. Meio quilo de farinha. Neste meio quilo de farinha, eu me lembro que eu saí, andei 10 metros de distância e olhei para trás e gritei: mãinha, é meio quilo de farinha. Aí ela fez o gesto para mim não fazer barulho, para que os vizinhos não soubessem que eu ia comprar meio quilo de farinha. Daí eu andei mais 10 metros, achei engraçado que ela estava com vergonha e gritei mais alto para que ela pudesse ouvir: mãinha, é meio quilo de farinha. Ela olhou mais uma vez para mim com aquela cara já que não estava gostando e mandou me calar, e silencioso, para ninguém saber. Mas eu achei divertido e quis brincar com ela. Dei mais uns 10 metros, olhei para trás e gritei: mãinha, é meio quilo de farinha. Daí ela olhou para mim séria e mandou que eu voltasse. Eu vi que o negócio já mudou. Quando eu cheguei, ela falou: vou dar uma surra em você. Ela dizia: vou dar uns lábios. E ela tinha um cipó de goiaba. E pegou aquele cipó de goiaba e disse: mãe, não precisa, mãe, me bater. Eu já entendi que a senhora não gostou. Sabe o que ela me disse? Eu pensei: você precisa aprender uma coisa. Quando a sua mãe falar com você, você tem que obedecer e respeitar. Ela pegou aquele cipó de goiaba, deu uns lábios, como ela dizia, até matar a vontade dela.
Daquele dia em diante, eu brincava com ela, eu me divertia com ela, mas com respeito e com limite. E ela idosa, 87 anos, que ela partiu comigo no Senhor. Eu aprendi a não brincar quando ela estivesse falando sério. Mesmo ela idosa, eu aprendi a respeitá-la. Mas eu tive que ser corrigido. Eu estava brincando, mas ela não gostou. E hoje nós vemos muitos filhos zombando, xingando, dizendo que a mãe está mentindo, entrando em conversa que a mãe está conversando. Os filhos não respeitam e os pais passam por vergonha porque não corrigem. E a Bíblia diz que o filho entrega a si mesmo, a criança entrega as suas próprias vontades, ela envergonha ao seu pai, à sua mãe. No livro de Provérbios, versículo 22 e o versículo 15 vai dizer o seguinte: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. A maldade, a rebeldia, a desobediência, a inclinação para o mal está na criança, porque a criança é ser humano, ela herdou a natureza pecaminosa, e esta natureza pecaminosa precisa ser tratada, precisa ser corrigida, precisa ser modificada, precisa arrancar da criança com correção. A criança entrega a si mesma, envergonha seus pais. A astutícia, a loucura, as coisas erradas, os pensamentos maus, já vem do berço. Mas está dizendo aqui que a vara da disciplina afugentará da criança a estultícia, a maldade. A forma de evangelizar os filhos é com correção, é com autoridade, é com amor, é com presentes, é com brincadeiras, é com carinho, é com xodó, mas com autoridade na hora necessária. A criança que quer se desviar para o caminho do erro precisa ser corrigida para que a sua alma venha escapar do inferno. Existem muitos jovens que querem viver uma vida mundana e os pais deixam. Tem pais que compram roupas para suas crianças, roupas mundanas, porque acham bonito. Filho de crente já não tem mais identidade de cristão. Que situação fica a vida espiritual de uma pessoa que não é corrigida? Vai à igreja quando quer, vive com problemas e os pais não resolvem. O pai não exige nada, deixa a criança entregue às suas próprias vontades. É necessário uma correção. No livro de Salmos 127, versículo 3, vai dizer assim: os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Filhos é bênção. Filhos é algo que traz realização para uma família. Uma criança dentro de casa, uma mãe grávida. A novidade em que vai ser pai é muito prazeroso, mas cuidado para que esta pessoa que está sendo gerada, ou que já foi gerada, está crescendo, já nasceu, não sirva de problema para a família, porque os pais muitas vezes não corrigem, não ensinam e não exigem, e muitas vezes não dão exemplo. Me faz lembrar aqui o testemunho de uma certa mulher que passou alguém vendendo na porta dela alguma coisa de prestação para ficar pagando mensalmente. Ela comprou e no dia de pagamento, uma das vezes que o cobrador chegou lá para cobrar, ela estava sem dinheiro. Então ela se escondeu e mandou a filha dizer para o prestamista que não estava em casa. A mãe crente mandou a filha dizer que não estava em casa. Imagina como fica a mente desta criança quando se exige dela falar a verdade. Não tem como cobrar, não tem como exigir, porque a criança
tem como espelho os pais. Primeira pessoa que se torna amigo da criança e dos adolescentes são os pais. Mas se os pais não tiverem um compromisso com Cristo, eles próprios irão induzir suas crianças para o caminho do inferno. Muitos pais não têm tempo, muitas vezes, de levar sua criança à escola dominical. Não tem tempo de ler a Bíblia com ela, não tem tempo de orar junto com a criança, chamar para orar, mas tem tempo para assistir filmes, tem tempo para assistir futebol, tem tempo para ir à praia, tem tempo para estar no parquinho, tem tempo para ir ao shopping, mas a educação dos filhos, biblicamente falando, não dão exemplo. Os filhos são herança do Senhor, bênção do Senhor, mas é uma responsabilidade que Jesus nos dá de induzir nossas crianças no caminho da verdade, dando o exemplo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então você tem que andar num caminho, nós temos que andar num caminho e levar nossas crianças conosco para o mesmo caminho, que é o caminho da salvação. Há uma recompensa para aqueles que temem ao Senhor e fazem a vontade do Senhor. Salmos 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele pai que dá exemplo de cristão, compromisso com a palavra. Bem-aventurada aquela mãe que dá exemplo de uma mulher cristã, que vive uma vida de oração, que os filhos vê seus pais orando, vê seus pais lendo a Bíblia, vê seus pais indo à igreja, vê seus pais fazendo a obra de Deus, vê seus pais com uma vida de santidade. Isto é exemplo para que os filhos eles possam crescer no caminho do Senhor e ser salvos, andar na verdade, viver a verdade, conhecer a verdade, pegar a verdade. É coisa maravilhosa os caminhos do Senhor. Andar na presença do Senhor é coisa maravilhosa. Mas aqui tem uma advertência. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo. E aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo, vai dizer o seguinte: 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, aquele que não cuida da sua família, negou a fé. Para Deus é rebelde, para Deus é desviado, porque uma pessoa que quer ganhar o mundo inteiro, muitas vezes trabalha na campanha evangelizadora, trabalha no departamento de missões, muitas vezes é líder de evangelismo, trabalha na frente da obra para ganhar almas lá fora, drogados, prostitutas, ladrões, homossexuais, e a sua casa não tem exemplo de cristão. Este para Deus negou a fé. É pior do que o infiel, porque ele não sabe para onde vai, ele trabalha sem noção, ele faz a obra sem noção, porque a Bíblia diz que Noé, ele não ganhou o povo da sua época, mas a sua família, Noé levou para dentro da arca. Eu imagino o caráter de Noé para ganhar a sua família. Imagino o testemunho que Noé dava para ganhar a sua família. Os filhos, 3 noras, a esposa e Noé entrando na arca. O mundo não quis, mas a casa de Noé foi salva. Josué capítulo 24, versículo 15, vai dizer
Está escrito aqui. Josué 24:15. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. 24:15. Diz assim a palavra de Deus: mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele pegou o povo de Israel, que estava misturado com o mundo e com a educação cristã, crentes, querendo servir a outros deuses, querendo viver de acordo com o povo do Egito, o povo das outras nações. Josué falou: escolha a quem vocês querem servir, ou ao Deus que exige santidade, exige compromisso com a sua palavra, exige uma nova natureza, exige honestidade, exige santidade, ou vocês sirvam aos deuses dos amorreus, o Deus da além do rio. Porque Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhamos a quem nós queremos servir a Jesus de verdade. Muita gente às vezes faz a obra, prega, canta, fala em mistérios, expulsa demônio, fala línguas estranhas, mas no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, vai dizer o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, expulsei demônios, falei línguas estranhas, fiz maravilha no teu nome. E no versículo 23, Jesus vai dizer: afastai de mim, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então hoje, muita gente está dedicada aos dons, à pregação da palavra, ao louvor bonito, a tomar a liderança da obra, mas não está com compromisso de viver uma vida de cristão. E isto os filhos vê e seguem o exemplo dos pais. Se vestem como querem, vivem como querem, falam coisas que não devem, não são honestos, não vivem em santidade. E os filhos aprendem isso. Muitas vezes os próprios pais são os principais motivadores dos filhos não herdarem a salvação, nem querer estar na igreja. É necessário ensinar a criança, aos nossos filhos, no caminho que deve andar. O livro de Provérbios, capítulo 10. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Provérbios 10, primeiro, vai dizer o seguinte: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Como se adquire sabedoria? Com ensinamento, com exemplo, com dedicação, com correção. Um filho sábio que aprende a verdade, ele é alegria para o seu pai. Mas um filho louco, que faz o que quer, vive como quer, é a tristeza de sua mãe. Quantas mães crentes sem dormir? Porque os filhos estão no mundo, estão com más companhias, estão em lugares de sofrimento. Sabe por quê? Muitas vezes porque não teve uma família cristã para dar exemplo e corrigi-lo e ensiná-lo. Não teve um testemunho para seguir. Não encontrou exemplo em ninguém, mesmo estando na igreja, mesmo tendo pai crente. Olha, o filho sábio traz alegria, mas o filho louco, ele traz tristeza para a sua mãe, lágrimas, palavras de ofensas, situações de sofrimento que os filhos se encontram, traz tristeza para a sua mãe. A mãe cristã tem que exemplar o filho, tem que ensinar o filho, tem que corrigir o seu filho, tem que bater no filho, tem que proibir coisas que não agradam ao Senhor.
Provérbios 29, versículo 17. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. 29, 17 de Provérbios diz assim: disciplina o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Disciplina o teu filho, ensina o teu filho, corrige o teu filho, que ele vai te dar descanso. Bons filhos foram filhos bem educados. Já ouviu aquela palavra que ele fala, que menino mal educado? Sabe de quem é a culpa? Dos pais, dos seus tutores, dos seus responsáveis. Menino mal criado, menino que grita, menino que responde, menino que não respeita as autoridades, não respeita a liderança da igreja, não respeita a liderança lá fora, não respeita os idosos, porque não foram corrigidos, não foram bem educados. Filhos mal criados, filhos mal educados, crianças mal educadas. Tem que corrigir, tem que bater, espancar não, mas na nossa casa tem que ter autoridade, tem que ter um pai, tem que ter uma mãe. Uma criança, ela tem uma natureza má, já vem de berço, já vem de sangue, já vem a carne.